Pare por um instante e reflita. Quantas vezes hoje você murmurou? Quantas palavras de queixa saíram da sua boca antes mesmo que você percebesse? A murmuração se tornou algo tão comum que muitos já nem a consideram pecado. Entretanto, à luz das Escrituras e dos escritos inspirados, murmurar é uma das armas mais destrutivas contra a vida espiritual. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Murmurar é mais do que reclamar. É questionar a bondade de Deus, duvidar do seu cuidado e rejeitar sua condução. É permitir que o coração se torne ingrato, amargo e insensível à presença do Espírito Santo. Desde o início da história do povo de Deus, a murmuração aparece como um grande obstáculo à fé. Quando Israel foi libertado do Egito, testemunhando milagres extraordinários, atravessando o Mar Vermelho em seco e vendo a poderosa mão do Senhor agir, não demorou muito para que o povo começasse a reclamar. Faltou água, e murmuraram. Faltou comida, e murmuraram. Diante de desafios, murmuraram novamente. Em vez de confiar, escolheram reclamar. Em Êxodo 16, 2, lemos que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Essa atitude revelou um coração que ainda não havia aprendido a descansar na providência divina. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, página 293, declara com clareza que a murmuração constante demonstra incredulidade e ingratidão, enfraquecendo a fé e obscurecendo a percepção espiritual. Segundo ela, quando reclamamos, abrimos espaço para que Satanás fortaleça suas sugestões em nossa mente, levando-nos a desconfiar do amor de Deus. A murmuração, portanto, não é algo pequeno. Ela mina silenciosamente a confiança em Deus e rouba a paz da alma. Talvez você esteja passando por um momento difícil e pense que sua reclamação é justificável. Talvez as pressões, as perdas, as frustrações e os atrasos estejam pesando sobre seus ombros. Mas a palavra de Deus nos chama para uma postura diferente. Em Filipenses 2:14, o apóstolo Paulo orienta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Esse conselho não ignora a dor humana, mas aponta para uma escolha espiritual. Deus não nega nossa dor, mas nos convida a confiar, mesmo quando não entendemos. A murmuração tem o poder de transformar o coração em um campo seco, onde a esperança não floresce. Quando alimentamos pensamentos negativos e palavras de queixa, nossa visão espiritual se estreita e deixamos de perceber as bênçãos que nos cercam. Ellen G. White, em Caminho a Cristo, página 121, afirma que a gratidão é uma das mais poderosas armas espirituais, pois fortalece a fé e afasta o desânimo. Quando escolhemos agradecer, mesmo em meio às lutas, abrimos espaço para que Deus opere milagres em nossa vida. Agora, pare por um momento e escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Esse simples ato de fé pode marcar o início de uma transformação profunda em sua caminhada espiritual. A murmuração não afeta apenas quem reclama. Ela contamina ambientes, destrói relacionamentos e enfraquece comunidades inteiras. Quando uma pessoa começa a reclamar constantemente, sua influência se espalha como um vírus silencioso. Palavras negativas geram pensamentos negativos, que produzem atitudes negativas. Logo, o ambiente se torna pesado, tenso e espiritualmente estéril. Em Números 14:27, Deus pergunta: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Essa pergunta ecoa até hoje, revelando o quanto a murmuração entristece
o coração de Deus. Deus deseja formar em nós um espírito diferente, um espírito de fé, louvor e esperança. Ele deseja que aprendamos a olhar além das circunstâncias e enxergar sua mão guiando cada detalhe da nossa vida. Ellen G. White, em Ao Ciencial do Bom Viver, página 253, ensina que o cristão deve cultivar o hábito do louvor, pois isso fortalece a alma e traz equilíbrio emocional e espiritual. Louvar não é negar a dor, mas reconhecê-la sem permitir que ela nos controle. A murmuração nasce, muitas vezes, da comparação. Quando olhamos para a vida dos outros e achamos que eles estão em situação melhor que a nossa, o coração se enche de insatisfação. Esquecemos que cada pessoa enfrenta suas próprias lutas, seus próprios desertos e suas próprias batalhas invisíveis. Deus nos chama para uma experiência pessoal, única, moldada conforme suas perfeitas intenções. Em Salmos 37, 5, somos convidados a entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Quantas oportunidades de crescimento espiritual perdemos por causa da murmuração? Quantas respostas de oração foram adiadas porque escolhemos reclamar em vez de confiar? O povo de Israel poderia ter alcançado a terra prometida em poucos dias, mas levou 40 anos por causa da incredulidade, da rebeldia e da murmuração. Essa história não foi registrada apenas como um relato antigo, mas como uma advertência viva para todos nós. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo escreve: Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Esse texto nos chama à sobriedade espiritual. Talvez hoje Deus esteja chamando você para romper definitivamente com esse ciclo de reclamação. Talvez seja o momento de decidir que suas palavras serão instrumentos de vida, e não de morte. Provérbios 18:21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem liberado por meio das suas palavras? Desânimo ou esperança? Medo ou fé? Queixa ou gratidão? Escreva agora nos comentários. Minhas palavras glorificam a Deus. Declare isso como um compromisso espiritual. A murmuração é um sintoma de um coração que ainda não aprendeu a descansar completamente em Deus. Por isso, a solução não está apenas em tentar falar menos, mas em permitir que Deus transforme o interior. Quando o coração é curado, as palavras mudam naturalmente. Em Ezequiel 3:6 e 26, Deus promete dar um novo coração e colocar dentro de nós um novo espírito. Essa transformação interna é essencial para vencer o hábito da reclamação. Ellen G. White, em O Desejado de Todas as Nações, página 301, afirma que a vida de Cristo foi marcada pela submissão, confiança e gratidão, mesmo em meio às maiores provações. Ele enfrentou rejeição, dor, injustiça e sofrimento, mas nunca murmurou. Seu exemplo nos ensina que é possível atravessar o vale mais escuro sem perder a fé, sem perder a esperança e sem perder o louvor. Neste momento, permita que o Espírito Santo revele áreas da sua vida onde a murmuração tem sido constante. Não para condenar, mas para curar. Deus não expõe para humilhar, mas para libertar. Ele deseja que você experimente uma nova dimensão de paz, contentamento e alegria espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos exortados a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. A jornada para abandonar a murmuração começa com uma decisão diária. Não é algo que acontece de uma vez, mas um exercício constante de fé. A cada desafio, escolha confiar. A cada frustração, escolha agradecer. A cada dor, escolha esperar. Assim, pouco a pouco, Deus vai substituindo o espírito de queixa por um espírito de louvor. Se essa mensagem está falando com você, escreva agora: Senhor, transforma meu coração. Essa simples oração pode iniciar um processo profundo de restauração espiritual. Prosseguindo em nossa reflexão, precisamos compreender que a murmuração não é apenas um hábito negativo ou um traço de personalidade. Ela é, acima de tudo, um problema espiritual profundo. Quando murmuramos, revelamos uma falta de confiança no caráter de Deus, em sua sabedoria e em seu amor. Ellen G. White afirma de forma clara: a murmuração e o
descontentamento procedem de um coração não convertido caminho a Cristo, página 115. Isso significa que a murmuração é um sintoma de algo maior. Um coração que ainda não se rendeu completamente ao governo de Cristo. O povo de Israel é um dos maiores exemplos bíblicos das consequências da murmuração. Eles haviam sido libertos do cativeiro egípcio por meio de sinais, prodígios e milagres extraordinários. Viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a água jorrar da rocha e, mesmo assim, murmuravam constantemente. Em Êxodo 16, 2, lemos: "E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto." Não era apenas uma reclamação casual, era uma postura contínua, persistente, que contaminava todo o acampamento. Essa atitude revela algo muito sério. Mesmo após experimentar grandes livramentos, o coração humano pode continuar insatisfeito. Isso acontece porque a raiz da murmuração não está nas circunstâncias, mas dentro de nós. Enquanto o coração não for transformado, sempre haverá um motivo para reclamar. Ellen White escreve: "Muitos se esquecem das misericórdias passadas e fixam os olhos apenas nas dificuldades presentes, permitindo que o desânimo lhes roube a fé." Patriarcas e Profetas, página 293. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Deus já nos ajudou tantas vezes, mas diante de um novo desafio, esquecemos tudo e passamos a murmurar. Neste momento, pare por alguns segundos e escreva nos comentários: "Senhor, ajuda-me a lembrar das tuas misericórdias." Essa simples frase pode transformar a maneira como você enxerga sua realidade. Quando escolhemos lembrar das bênçãos, a murmuração perde força. A murmuração também tem o poder de contagiar outras pessoas. No acampamento de Israel, bastava um começar a reclamar para que logo toda a congregação estivesse murmurando. O mesmo acontece hoje. Uma palavra negativa pode gerar uma cadeia de desânimo, incredulidade e pessimismo dentro de uma família, de uma igreja ou de um ambiente de trabalho. Ellen White alerta: uma palavra de desânimo pode lançar uma sombra escura sobre muitos corações. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 50. Isso nos leva a uma pergunta crucial: nossas palavras estão espalhando fé ou espalhando desânimo? A Bíblia nos orienta de forma clara: "Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas." Filipenses 2:14. Esse verso não é um simples conselho, mas uma ordem divina. Deus sabe que a murmuração destrói nossa paz interior, prejudica nossos relacionamentos e enfraquece nossa fé. Quando escolhemos obedecer a esse princípio, experimentamos uma transformação real em nossa vida espiritual. Ellen White reforça esse pensamento ao dizer: "O espírito de gratidão é o antídoto do descontentamento e da murmuração à ciência do bom viver." Página 251. Isso significa que, quanto mais desenvolvemos um coração agradecido, menos espaço damos à reclamação. Gratidão e murmuração não conseguem coexistir. Onde uma cresce, a outra diminui. Observe que Jesus, mesmo enfrentando as maiores provações, nunca murmurou. Ele suportou injustiça, humilhação, dor e abandono, mas manteve o espírito de submissão ao Pai. Em Isaías 53:7, está escrito: "Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca." Cristo é o nosso maior exemplo de confiança total em Deus. Se o Filho de Deus, em meio a tanto sofrimento, não murmurou, quanto mais nós deveríamos aprender a confiar. Aqui cabe outra interação importante. Escreva nos comentários: "Eu escolho confiar, não murmurar." Essa decisão precisa ser diária. Não se trata de nunca sentir tristeza ou frustração, mas de não permitir que esses sentimentos se transformem em reclamação constante. Outro aspecto fundamental é entender que a murmuração impede a ação plena do Espírito Santo em nossa vida. Um coração murmurador fecha as portas para a atuação divina. Ellen White declara: "Onde reina a murmuração, ali o Espírito de Deus não pode operar." Livremente. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 66. Quando reclamamos, bloqueamos as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Além disso, a murmuração distorce nossa percepção da realidade. Passamos a enxergar tudo de forma negativa,
mesmo quando há inúmeros motivos para agradecer. O povo de Israel, por exemplo, dizia que preferia voltar para o Egito esquecendo-se de que lá eram escravos. Em Números 11:5, eles dizem: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles ignoravam completamente os açoites, a opressão e o sofrimento. A murmuração tem esse poder enganoso. Faz com que idealizemos o passado e desprezemos o presente que Deus está construindo. Quantas vezes fazemos o mesmo? Idealizamos relacionamentos antigos, empregos passados, fases anteriores da vida, esquecendo-nos dos problemas que também existiam. A murmuração cria uma ilusão que nos impede de avançar. Ellen White afirma: o descontentamento paralisa o progresso espiritual. Parábolas de Jesus, página 146. Se queremos crescer espiritualmente, precisamos romper definitivamente com esse hábito. Deus deseja nos conduzir a uma vida de louvor. Mesmo em meio às lutas, o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, declarou: em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Ele não estava vivendo conforto, mas escolheu a gratidão como estilo de vida. Essa escolha trouxe paz, esperança e força para suportar as provações. A murmuração também revela uma visão limitada sobre os planos de Deus. Muitas vezes não compreendemos o que Ele está fazendo, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Ellen White nos lembra: não podemos compreender agora as maneiras de Deus, mas o futuro revelará sua sabedoria e educação. Página 301. Confiar em Deus, mesmo sem entender, é um exercício diário de fé. Quando aprendemos a substituir a murmuração pela oração, tudo muda. Em vez de reclamar, passamos a apresentar nossas dores, medos e frustrações diante do Senhor. Filipenses 4:6 nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Observe que a oração deve vir acompanhada de gratidão. Isso transforma completamente nossa maneira de lidar com os problemas. Ellen White reforça: a oração com ações de graças abre as janelas do céu. Obreiros Evangélicos, página 254. Quando agradecemos, mesmo antes da resposta, demonstramos confiança plena no cuidado divino. Essa atitude gera milagres interiores e exteriores. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades ou frustrações pessoais podem estar pesando em seu coração. A murmuração pode parecer natural, mas ela não trará solução. Pelo contrário, só aumentará o peso emocional. Neste momento, escolha fazer diferente. Transforme sua reclamação em oração. Onde antes havia desânimo, plante gratidão. Pare mais uma vez e escreva nos comentários: minha oração é maior que minha reclamação. Essa declaração tem poder. Ela reafirma sua decisão de viver pela fé. A mudança de mentalidade não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de uma entrega diária. Cada manhã, ao acordar, precisamos pedir a Deus um coração grato. Ellen White aconselha: consagre-se a Deus todas as manhãs. Faça disso seu primeiro trabalho caminho a Cristo. Página 70. Quando começamos o dia com Deus, nossa tendência à murmuração diminui drasticamente. Lembre-se, Deus está mais interessado em transformar quem você é do que simplesmente mudar suas circunstâncias. Muitas vezes, Ele permite determinadas situações para moldar nosso caráter. A murmuração resiste a esse processo, mas a gratidão coopera com ele. Quando entendemos isso, passamos a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual. Hábito verbal ou emocional, mas um sintoma espiritual. Ela revela onde está o nosso coração, em quem confiamos e qual é a nossa verdadeira fonte de segurança. Quando murmuramos, estamos dizendo, mesmo que inconscientemente, que Deus não está no controle, que sua vontade não é suficiente e que seu cuidado não nos satisfaz. A murmuração é, portanto, uma forma silenciosa de incredulidade. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Mesmo tendo presenciado milagres extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia e o maná caindo do céu,
eles insistiam em reclamar. A Bíblia registra que repetidas vezes eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, dizendo que preferiam ter morrido no Egito do que enfrentar dificuldades no caminho da promessa. Em Números 14:27, o Senhor declara: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Essa pergunta ecoa até hoje, alcançando cada coração que insiste em alimentar a insatisfação. Ellen G. White comenta esse episódio com clareza impressionante, afirmando que a murmuração de Israel foi resultado de sua incredulidade e falta de confiança em Deus. Apesar das abundantes provas de seu poder e amor, patriarcas e profetas, página 293, ela explica que o espírito murmurador obscurece a percepção espiritual e impede a alma de discernir as bênçãos presentes. Quando reclamamos, nossos olhos se fecham para aquilo que Deus já fez, e nossa mente passa a se fixar apenas no que ainda não recebemos. Isso nos torna espiritualmente cegos, emocionalmente instáveis e vulneráveis às tentações. Nesse momento, pare alguns segundos e escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para ver tuas bênçãos. Essa simples frase pode ser o início de uma mudança profunda em sua maneira de encarar a vida. O espírito de murmuração não nasce do nada. Ele é alimentado diariamente por pensamentos negativos, comparações constantes, expectativas irreais e uma espiritualidade superficial. Quando passamos mais tempo focados nos problemas do que nas promessas, nossa fé enfraquece. Quando comparamos nossa vida com a dos outros, esquecemos que cada jornada é única e que Deus trabalha de maneira pessoal com cada filho. Em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo adverte: nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Essa não é uma advertência leve. Trata-se de um alerta sério sobre as consequências espirituais de manter um coração insatisfeito. A murmuração não apenas entristece o Espírito Santo, mas também nos distancia da presença de Deus, enfraquece nossa fé e mina nossa alegria. Ellen White reforça esse princípio ao declarar que todo aquele que se entrega ao hábito da murmuração está cultivando sementes que produzirão amargura, incredulidade e rebelião contra Deus, o desejado de todas as nações. Página 301. Segundo ela, a murmuração cria um ambiente interno tóxico, onde a gratidão não consegue florescer, e sem gratidão, a fé se torna frágil. Por isso, vencer a murmuração exige uma mudança radical de mentalidade. Não se trata apenas de parar de reclamar, mas de aprender a confiar, descansar e agradecer, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Nesse ponto, precisamos falar sobre a importância da gratidão como antídoto espiritual contra a murmuração. A gratidão não nega a dor, mas a ressignifica. Ela não ignora os problemas, mas os coloca sob a perspectiva da soberania divina. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Note que o texto não diz por tudo, mas em tudo. Isso significa que, mesmo em meio às lutas, podemos escolher agradecer, reconhecendo que Deus continua presente, ativo e sim, nosso sofrimento. A gratidão muda nossa postura diante da vida, transforma nossa oração e fortalece nossa fé. Ellen White escreve que a gratidão promove saúde ao corpo e vigor à mente, fortalecendo as faculdades espirituais, a ciência do bom viver. Página 251. Quando somos gratos, nosso corpo reage positivamente, nossa mente se acalma e nosso espírito se fortalece. Isso mostra que vencer a murmuração não é apenas uma vitória espiritual, mas também emocional e física. Agora, faça uma pausa e escreva nos comentários o nome de 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Esse simples exercício pode transformar seu dia e reorientar seus pensamentos. Outro ponto fundamental é compreender que a murmuração bloqueia o agir de Deus em nossa vida. Não porque Deus seja limitado, mas porque nossa postura revela falta de fé. Em Mateus 13:58, a Bíblia afirma que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. A murmuração
é uma expressão dessa incredulidade. Quando reclamamos, demonstramos que não confiamos plenamente no poder, na bondade e na sabedoria divina. Em contrapartida, quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, abrimos espaço para que Deus opere milagres, cure feridas emocionais, restaure relacionamentos e transforme circunstâncias. Ellen White afirma que Deus não pode derramar plenamente suas bênçãos sobre aqueles que alimentam um espírito de desconfiança e murmuração. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 316. Isso não significa que Deus deixa de amar, mas que o coração murmurador não está preparado para receber aquilo que o céu deseja conceder. É como tentar encher um vaso rachado. Por mais que se despeje água, ela sempre escorrerá. A murmuração cria rachaduras espirituais que impedem a plenitude da graça divina. Vencer a murmuração também exige vigilância constante. Ela costuma surgir nos momentos de cansaço, frustração, dor e solidão. Por isso, precisamos cultivar uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com Deus. O Salmo 37:5 nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Quando entregamos nossos planos, sonhos e medos a Deus, encontramos descanso. Esse descanso espiritual neutraliza a ansiedade, que muitas vezes é a raiz da murmuração. Ellen White reforça que a confiança plena em Deus é o remédio mais eficaz contra a ansiedade e a queixa. Caminho a Cristo, página 70. Ela nos convida a lançar sobre Cristo cada preocupação, cada medo e cada incerteza. Quando fazemos isso, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, conforme prometido em Filipenses 4, 6-7. Nesse momento, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Essa declaração simples, mas poderosa, fortalece sua fé e renova sua esperança. Halem Bifel. Precisamos aprender a substituir palavras de reclamação por palavras de fé. A Bíblia afirma em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que falamos molda nossa realidade emocional e espiritual. Quando declaramos palavras negativas, alimentamos o desânimo. Quando declaramos palavras de fé, fortalecemos nossa esperança. Faça o exercício de observar suas palavras durante um dia inteiro. Quantas vezes você reclama? Quantas vezes agradece? Esse simples teste revela muito sobre o estado do seu coração. Ellen White aconselha que as palavras devem ser escolhidas com cuidado, pois cada expressão tem influência sobre o caráter e o destino. Educação, página 233. Ela nos lembra que nossas palavras não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Um lar murmurador se torna pesado, tenso e emocionalmente instável. Já um lar onde há gratidão, louvor e confiança em Deus se torna um ambiente de paz, segurança e alegria. Por fim, é importante compreender que Deus permite algumas dificuldades para nos ensinar a confiar, amadurecer espiritualmente e abandonar o espírito murmurador. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo as provações. Quando enxergamos as lutas como oportunidades de crescimento, deixamos de reclamar e passamos a aprender. Cada dificuldade se transforma em uma lição, cada lágrima em uma semente de fé e cada dor em um instrumento de transformação. Ellen White declara que as provações são instrumentos escolhidos por Deus para refinar o caráter e conduzir a alma a uma confiança mais profunda, o maior discurso de Cristo. Página 10. Isso significa que, ao invés de murmurar, somos convidados a perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva transforma completamente nossa caminhada cristã. Chegamos agora ao ponto mais decisivo desta mensagem. Tudo o que vimos até aqui nos conduz a uma escolha pessoal, profunda e diária: continuar murmurando ou decidir confiar plenamente em Deus. A murmuração não é apenas um comportamento, mas um estilo de vida que revela o estado do coração. Quando murmuramos, nos tornamos reféns das circunstâncias. Quando confiamos, nos tornamos livres, mesmo em meio às lutas. Essa é a diferença entre viver aprisionado pelo desânimo e caminhar sustentado pela fé. Ellen G. White
afirma de forma clara que a verdadeira fé não se manifesta pela ausência de dificuldades, mas pela confiança inabalável em Deus. Em meio a elas, caminho a Cristo. Página 123. Essa declaração nos mostra que a fé não elimina problemas, mas nos capacita a atravessá-los. Como esperam, Deus não prometeu um caminho sem dores, mas prometeu sua presença constante. Em Isaías 4:1 e 10, o Senhor declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é um antídoto poderoso contra a murmuração. O grande desafio da vida cristã é aprender a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Muitas vezes, murmuramos porque queremos controle, explicações imediatas e soluções rápidas. Mas Deus nos convida a confiar em seu tempo, em seus métodos e em sua sabedoria. Em Provérbios 3, 5-6, somos orientados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa entrega total é o caminho da libertação espiritual. Ellen White comenta esse princípio dizendo que quando entregamos nossa vontade à vontade de Deus, encontramos descanso, segurança e direção. O maior discurso de Cristo, página 147. Ela explica que a inquietação, a ansiedade e a murmuração surgem quando tentamos conduzir a vida sozinhos, sem depender do Senhor. Mas quando reconhecemos nossa fragilidade e nos lançamos nos braços do Pai, encontramos paz. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Talvez você esteja enfrentando hoje uma situação que parece insuportável. Pode ser uma crise financeira, um problema no casamento, uma enfermidade, um conflito familiar, uma decepção profunda ou um momento de solidão. Nessas horas, a murmuração se torna uma tentação constante. Mas Deus está lhe dizendo agora: confie, mesmo sem entender, mesmo sem ver saída. Confie. Em Salmos 3, 4 e 19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso não significa ausência de dor, mas certeza de livramento, sustento e cuidado. Ellen White reforça essa verdade ao afirmar que nenhuma lágrima é derramada sem que Deus a recolha. Nenhum sofrimento é ignorado pelo céu, o desejado de todas as nações. Página 356. Isso significa que Deus vê cada luta, conhece cada pensamento e compreende cada dor. Quando murmuramos, esquecemos essa verdade. Quando confiamos, nos lembramos de que não estamos sozinhos. Agora, convido você a fazer um exercício espiritual poderoso. Escreva nos comentários: eu escolho confiar, não murmurar. Essa frase simples, quando declarada com fé, fortalece sua decisão espiritual. A mudança começa dentro, no coração, e se manifesta nas atitudes diárias. Cada vez que surgir uma reclamação em seus lábios, substitua menos a por uma oração. Cada vez que vier um pensamento negativo, substitua-o por uma promessa bíblica. A oração é uma das armas mais eficazes contra a murmuração. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus. Quando murmuramos, tentamos resolver tudo sozinhos. Em Filipenses 4:6, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Note que o texto associa a oração com gratidão. A oração que vence a murmuração é aquela que inclui louvor, reconhecimento e entrega. Ellen White afirma que a oração de gratidão eleva a alma acima das nuvens da dúvida e da queixa, conduzindo-a à luz da presença divina. Testemunhos, para a Igreja, volume 5, página 317. Quando oramos com gratidão, algo extraordinário acontece dentro de nós. A ansiedade diminui, a esperança renasce e a fé se fortalece. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque passamos a enxergá-los sob a ótica do céu. Outro passo fundamental para vencer a murmuração é cultivar o hábito diário do louvor. Louvar não é apenas cantar, mas reconhecer quem Deus é
Independentemente das circunstâncias, o louvor muda a atmosfera espiritual, traz paz ao coração e fortalece a fé. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas louvando a Deus dentro de uma prisão, em meio à dor e ao sofrimento. Como resultado, Deus interveio de maneira sobrenatural. O louvor abriu portas, quebrou cadeias e trouxe libertação. Isso nos ensina que o louvor, mesmo em tempos difíceis, tem poder espiritual. Ellen White comenta esse episódio dizendo que o louvor em meio às provas é uma demonstração de fé madura, capaz de mover o braço do onipotente. Atos dos Apóstolos, página 215. Louvar em meio à dor é declarar: Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendo seus caminhos. Essa postura espiritual destrói a murmuração e fortalece a confiança. Ao escolher abandonar a murmuração, você não estará apenas melhorando sua vida espiritual, mas também sua saúde emocional, seus relacionamentos e sua qualidade de vida. A murmuração gera estresse, tensão, ansiedade e amargura. A gratidão, por outro lado, produz paz, equilíbrio, esperança e alegria. A escolha está diante de você todos os dias. Cada situação difícil pode ser uma oportunidade de reclamar ou um convite para confiar. Deus deseja conduzir você a um nível mais profundo de fé. Ele quer que você experimente a alegria de descansar em suas promessas, a segurança de andar em seus caminhos e a paz de saber que tudo está sob seu controle. Em Jeremias 2, 9 e 11, o Senhor declara: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos lembra que, mesmo quando o presente parece confuso, o futuro está seguro nas mãos de Deus. Ellen White encerra esse ensinamento com uma declaração poderosa. A vida cristã vitoriosa é aquela edificada sobre a confiança plena em Deus e a constante gratidão pelas suas bênçãos. Ao Ciencial do Bom Viver, página 489. Que essa verdade se torne o fundamento da sua caminhada espiritual. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quero orar por você, pela sua família e pelos seus desafios. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo da sua família e com aqueles que precisam aprender a confiar mais e murmurar menos. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e alimentam a esperança. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, hoje e sempre.